Shalom, povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Dando continuidade, né? Eu sei que você já está empolgado a esta semana profética, né? Tendo como a segunda-feira, empresários de Deus. Se você não assistiu o vídeo das primícias com Deus, com o tema Empresários de Deus sacudindo o mercado, eu te convido a assistir e fazer parte desse grande movimento, desse grande chamado que Deus está escolhendo empresários de Deus, homens e mulheres dispostos a avançar, a multiplicar, dominar, governar e prosperar. E empresários de Deus é um chamado para os últimos tempos, para o governo, que a gente chama da área econômica. Né? E nós sabemos que desde os princípios, Deus sempre designou homens e mulheres para administrar riquezas, para governar sobre recursos, sobre nações, sobre cidades. Empresários tementes ao Senhor terão sempre um papel crucial na economia do reino. Especialmente nesses tempos finais, nesses tempos difíceis, em que o povo sofre. E o Senhor, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é no céu? Você já parou para pensar? Está sendo aqui na terra, então? Porque nós temos que espelhar como funcionam as coisas no céu. Até o comércio. Eu vou começar com um estudo de caso de um empresário. Eu vou dar um nome fictício para você entender e a gente fazer um contexto, né? Um empresário que teve um sonho, e esse sonho, vamos chamá-lo de sonho profético. Existia um empresário chamado, é fictício, tá? Vou chamar de Daniel. E esse empresário, ele era um homem visionário. Ele construiu sua empresa, construiu tudo do zero. E ele confiava em Deus para cada decisão que ele ia tomando, desde as mais simples até as mais delicadas. E, contudo, veio uma grande crise econômica global. E essa crise ameaçou seu negócio. E nessa crise, nós vimos bancos fechar, nós vimos investimentos desmoronarem. E a gente viu pessoas passando por esse colapso financeiros das grandes crises. E em meio a tudo isso, existia caos. E em meio a tudo isso, Daniel estava, vamos dizer, no furacão, no olho desse furacão, desse caos. E Daniel pensou, parou e não decidiu fazer as coisas do seu próprio braço, da sua própria maneira. Mas ele começou a buscar mais intensamente o Senhor. Começou a buscar mais intensamente ao Senhor. Pois precisava de direcionamento que não poderia errar, como qualquer decisão humana. Mas teriam que ser direcionamentos vindos do alto. E certa noite, ele teve um sonho. E foi um sonho intrigante.
E nesse sonho, eu vou dizer assim, eu vou usar a mesma metáfora e simbolismo que a passagem bíblica relata. Lá na história de José. Mas Daniel foi e viu nesse sonho, nessa visão, vamos dizer assim, 7 anos de colheita bem abundante e depois seguidos por 7 anos de fome devastadora. Veja, aqui eu estou usando um personagem fictício, Daniel, e ele era empresário, e ele teve esse sonho. Não é confundir com o de Faraó, não, tá? E quando Daniel acordou desse sonho, o que é que ele fez? Lembrou-se da história de José do Egito. E percebeu que, apesar de ser um sonho que era muito semelhante à história de José do Egito, mas Deus estava lhe dando uma direção. Eu falei aqui, Daniel tendo esse sonho, mas poderia ser você recebendo a palavra da história de José do Egito. Também era Deus lhe dando direção. Primeiro ponto que eu quero lhe chamar a atenção para esse fato mais que nós estamos, é que existe crises o tempo inteiro. Mas o empresário de Deus vai perceber detalhes, sinais, avisos, profecias, palavras que vão ajudá-lo a, nesse momento mais crítico, a ter saídas, a ter soluções. A crise ali estava ensinando a Daniel que a economia do mundo, ela é uma economia instável, mas a economia do reino, ela é inabalável. A natural do homem aqui vai ser estável, vai ser abalável, mas a de Deus, ela é inabalável. E Daniel, o empresário Daniel, lembrou-se da história de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, se você é um empresário de Deus, é um sócio de Deus, e o ouro é de Deus, a prata é de Deus, Ele vai lhe dar instruções, orientações, estratégias, no tempo certo, pois é dele, então ele vai ter o cuidado de alertar, de mostrar, de te orientar. A questão é, você vai parar para ouvir, buscá-lo em qualquer momento? Veja, Daniel, quando esteve ali, ele não se desesperou. Ele buscou Deus, ele buscou da sabedoria divina para administrar a sua empresa, para administrar as coisas, pois ele estava ali, vamos dizer, naquele meio do furacão. Mas ele buscou os princípios do reino. Ele, vamos imaginar aqui, ele separava os seus 10% do dízimo, dos lucros, né, para obras sociais, para ajudar, para financiar o reino. Ele usou o princípio de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Porque uma das coisas, quando você começa a enfrentar um pouco de dificuldade financeira, é você reter os dízimos, as ofertas e as ajudas que você faz. Então, isso é princípio bíblico. Tá? Então, nunca faça isso. Nunca, porque se apertou, você deixar de fazer a sua contraparte com Deus. Então, invista em estratégias que Deus vai lhe dar, vai vir de você, de dentro. E estratégias sustentáveis. Quando eu falo sustentáveis, é em todos os aspectos. Pois estratégias vindas celestiais, elas vão ser sustentáveis. Por quê? Elas garantem uma provisão no futuro.
para você e para toda uma geração. Lembre-se, Daniel ele sempre procurava compreender que Deus era a sua fonte e não o mercado em si, o mercado financeiro. E Deus, ele está chamando empresários porque existe uma grande colheita para esses empresários de Deus. E a questão é, você quer essa grande colheita? E vai ter ainda a colheita do final dos tempos. Que nós já estamos entrando no final dos tempos. Veja, aquele empresário chamado Daniel, que foi inspirado pelo exemplo de José do Egito. Agora Daniel começa a aplicar um planejamento profético em seus negócios. Veja, assim como os filhos de Issacar, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, Daniel, o empresário de Deus, aprendeu a discernir os tempos e a tomar decisões com base na direção divina. Ele recebeu essa unção, recebeu esse revestimento, essa sabedoria de Deus, para discernir se era hora de fazer, como aplicar, como investir. Veja, se no exemplo de José do Egito, quando ele interpretou o sonho do faraó mesmo, e Deus disse, 7 anos de fartura, 7 anos de seca. 7 anos de fartura, você acumula, você compra, porque existe abundância. Se existe abundância, vou usar aqui, mercadorias estão em preço justo, baixo. Existe uma demanda grande, aí o preço vai o quê? Aumenta, que é exatamente na escassez. Esse é o princípio. Veja, o homem bom, ele deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador, ela vai ser depositada para o justo. Nós já vimos esses Provérbios, capítulo 13, versículo 22. E Daniel, aquele empresário de Deus, ele viu que Deus estava preparando, vamos dizer assim, uma grande transferência de recursos, de riquezas, dos ímpios para os empresários de Deus. Com o papel de um empresário de Deus, não era só acumular bens, mas era financiar para a obra do reino, para o avanço do evangelho e para satisfazer a necessidade de milhares de pessoas. Quando a gente vê esse exemplo de José do Egito, quando a gente estuda a história de José, e Daniel ali se empenhou em estudar essa história, a se aprofundar, a perguntar a Deus, porque tinha vindo essa mesma revelação para ele. E o empresário de Deus, Daniel, percebeu que o segredo do sucesso estava nessa administração sobrenatural que foi entregue a José ali na época. Interpretar os sonhos proféticos, receber as estratégias de Deus. E ele começou a ver que estava lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 25 a 32. E o empresário de Deus, Daniel, aprendeu a armazenar riquezas no tempo de abundância, para um sustento no tempo de crise. E ele viu lá em Gênesis 41, versículo 48 a 49. O empresário de Deus, Daniel, ele viu na narrativa de Gênesis, da história de José do Egito, que José do Egito ele foi colocado como governador sobre toda a terra. E ele viu lá em 41, versículo 39 a 41. E o empresário de Deus, Daniel, seguiu esse modelo e começou a preparar a sua empresa para tempos difíceis, armazenando recursos e diversificando seus investimentos conforme
a direção de Deus. Veja, concluindo aqui esse estudo de caso, né? Você, empresário de Deus, você que está sendo chamado, você está sendo chamado para alinhar-se à economia de Deus. Como funciona? E veja, a cada final de crise, Daniel percebia que sua empresa prosperava. Era comum, tinha todas as dificuldades, tinha as mesmas lutas, os mesmos compromissos. Mas Deus lhe dava sempre uma sabedoria. Deus lhe dava sempre algo a mais. E a sua empresa podia ser a maior crise do mundo. Passava por ela. Prosperava muito. Enquanto outras morreram. Enquanto outras desapareceram. Mas o empresário de Deus, Daniel, ele sabia que quanto mais ele era obediente e cumpria os princípios de Deus, mais Deus derramava da sua graça, da sua glória, da sua unção sobre a empresa, sobre sua vida. Não apenas para ele sobreviver, mas para ele prosperar e muito. Mas o empresário Daniel, o empresário de Deus, ele tinha uma comunicação com Deus. Ele tinha tudo para fazer. Ele consultava Deus. E Deus derramava sobre esse empresário Daniel muitas bênçãos. Então, o empresário Daniel se tornou um canal de bênção recebida de Deus e para outras pessoas que necessitam. Sejam empresários, sejam pessoas normais, seja para a obra. Então, quanto mais Daniel recebia, mais Daniel transbordava. A gente já ouviu falar muito isso, transbordo. Então, Daniel era abençoado e Daniel transbordava, abençoava em obras de caridade, para o evangelho avançar. E o empresário Daniel entendeu que ele buscava, em primeiro lugar, Deus, o seu reino, a sua justiça. E todas as coisas vinham sobre ele, eram acrescentadas. Ele era um canal de bênção, porque ele cumpria os segredos, os princípios, os códigos de Deus. Mateus 6,33. Veja, a riqueza nunca foi um problema para Deus. Mas o homem, a forma de tratar, a forma do seu coração, torná-lo ouro, a prata, o dinheiro, como seu Deus, a estraga todo o projeto de Deus. Diga, a riqueza nunca foi um problema para Deus. Mas o problema quem fez foi o homem, como utilizar. A economia do céu, ela está fundamentada na mordomia fiel. E no princípio, que todo recurso pertence ao Senhor. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Eu e você, nós só temos que administrar, ser mordomos fiéis de um comércio, de um recurso, de talentos, de chamado, seja em que área for da nossa vida. Tudo é dele, tudo é para ele. Então vamos cumprir os propósitos e os princípios bíblicos. Né? E eu poderia dizer assim, você tem seu nome. No meu caso eu vou dizer Carlos. Um empresário, bem-sucedido, que está vendo, que vai ver e vai continuar a ver, prosperar
sua riqueza crescer continuamente e acreditar que seus dons, que seus talentos para os negócios não eram apenas resultados de nós mesmos, mas sim de algo que vinha de cima, uma sabedoria, uma escolha, e que todas as crises serão vencidas, pois nós não pertencemos a este mundo, nós somos cidadãos celestiais. Então, toda a orientação vai vir dos céus. Pode passar tudo, mas a palavra de Deus não passa, ela é eterna. E nós somos regidos pela palavra de Deus. Existe uma crise econômica, mas existe uma palavra que é maior do que a crise. Então, a crise não vai nos atingir. Nós vamos estar no olho do furacão, mas nós vamos passar, vamos prosseguir. E existem dois caminhos. O caminho da porta larga é bonito, é convidativo, é atraente, mas esse caminho não é com Deus e leva à destruição em todas as áreas, inclusive a financeira. Mas existe um outro caminho, vamos dizer, ela é uma porta mais estreita, mas ao passar por ela, você vai encontrar a verdadeira prosperidade. E imagine, você diante desses dois caminhos, e a maioria corre para um lucro mais rápido, corre para os princípios do mundo aí, e esquece que naquela porta, ao passar, você está seguindo todos os princípios de Deus. E não o momentâneo, o enriquecimento rápido, a balança enganosa. E a escolha é sua. E Deus está te chamando, talvez através desse vídeo. Muitos vão pular, muitos não vão assistir. Muitos vão desprezar a oportunidade que Deus está me usando nessa série esta semana. E não sejam daqueles que queiram a porta larga, fácil, rápido. Mas sim, o caminho correto, de uma portinha mais estreita, mas que tem tudo do outro lado. Veja, separe parte dos seus lucros para sustentar ministérios, igrejas, missionários, fazer a boa obra, ajudar o mais próximo. Busque a sabedoria de Deus para administrar a empresa junto com você, para expandir seu negócio, para crescer, para multiplicar, mas de forma justa. Comece treinando, dê oportunidade a jovens ao primeiro emprego. Ensine a outros jovens que estão iniciando e com sua experiência, passe esses ensinos para esses, vou chamar de jovens empresários, mas para as pessoas novas, para administrar os recursos segundo os princípios bíblicos. Porque tem tanta gente que acha que é só a ajuda financeira. Não. O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou semeando na vida de vocês um conhecimento espiritual próprio, adequado para você ser um empresário de Deus. E você aprendendo, vai ensinar a outros jovens que estão chegando. É o poder da multiplicação. Enchei a terra e multiplicai-vos. E isso você está aprendendo agora. Não seja o empresário de Deus. Ele não vai se preocupar com concorrentes. Ele não vai se preocupar. Não, ele vai multiplicar seus conhecimentos. Existem aqueles segredos que você vai guardar, vamos dizer, as 7 chaves, mas o Senhor vai dizer, esses aqui, esse aqui, esse aqui. Você não vai badalar, não vai falar.
Agora, esse ensino, esse, você vai ensinar a jovens empresários, jovens aspirantes a serem empresários de Deus. E você vai ver que em pouco tempo, tudo que você fizer, a crise vai ter passado e você superou a coroa da vitória, prosperando. Pois Deus vai olhar a sua fidelidade, vai lhe provar que você não deu valor somente àquela riqueza financeira, mas você estava preocupado com o propósito num todo. E a verdadeira riqueza, Deus realmente traz, Ele entrega. E Ele vai te cobrar e vai dizer: você foi um bom empresário, um bom mordomo dos recursos que eu lhe entreguei. Você é um empresário do rei. Veja, Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. E você, cumprindo todos os princípios, cumprindo o que Deus diz para o seu reino, você sendo um empresário de Deus, a bênção do Senhor é quem vai te enriquecer. Se você não se enriqueceu ainda, é momento de parar e pensar: Senhor, eu quero a tua bênção para ser rico, para enriquecer, mas eu não quero que seja me acrescentado essas dores. Aí vai ter um processo. Deus vai te mostrar: sai do caminho A, vá para o caminho B. Nesse percurso, vão ter dificuldades, vão ter isso, mas você vai estar comigo. E a pergunta é: quer receber a bênção do Senhor e enriquecer? Siga os princípios de Deus. Então, nos vemos às 21h30 com a live. Lá você vai poder fazer perguntas, você vai poder pedir esclarecimento. E aproveite bastante, pois é apenas o chamado. Nós vamos passar algum tempo juntos, toda segunda-feira, como empresários de Deus. E você está sendo convidado, você está sendo convocado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te ajude a prosperar cada vez mais e tornar um verdadeiro empresário de Deus. Assim seja, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Fiquem na paz. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Tem um grupo aqui, se você se interessar, na descrição tem um grupo VIP dos empresários de Deus. Se inscreva lá. Mais na frente um pouquinho a gente vai ter o e-book e mais materiais para te ajudar a se alinhar. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom.